Estamos indo na Bolívia. Estou com o Samuel aqui. Estou indo com meu tio na Bolívia. Eu vou levar material lá para os irmãos da Bolívia. O material está na casa do meu tio. E ele está aqui do lado na rua aqui de carro. Ele está me esperando. Então vamos passar na casa dele, pegar o material e vamos para a Bolívia. Vamos lá. Vem cá, Samuel. Vem. Na mão. Voltamos aqui. Tô vendo as caixas aqui, ó. Espanhol, tá? 1, 2, 3, 4. Cada um desse aqui tem 20, 40, 60, 80 mil folhetos. Eu tenho mais ali, mas eu não vou mandar agora, por quê? Porque se a gente mandar uma quantidade muito grande pela fronteira, esse é o problema que a gente tem aqui. Se eu mandar uma quantidade muito grande pela fronteira, pode ser que, vamos dizer assim, a aduana, né, que é a fiscalização da Bolívia, eles não me enchem a paciência se eu mandar em quantidade pequena. Então a gente tem que estar sempre mandando, tá? Mas vamos lá, vamos levar esse material aqui pra lá da Bolívia. Vamos lá. Vamos lá mandar o material. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na região de fronteira. Hoje eu quero conversar algo com vocês bastante interessante. É sobre por que muita gente que vai fazer missões tem tanta dificuldade na área financeira, né? Sabe, eu tenho conversado bastante com pessoas, novos missionários, aqueles que querem fazer missões. E uma das coisas que eu tenho aprendido, e a gente procura e a gente observa que essas pessoas não estão vivendo isso, é a questão de, antes de você colher alguma coisa, antes de você querer tirar alguma coisa, você tem que aprender a colocar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. Olha, tá vendo essas plantas aqui, ó? Por que essa planta ela tá aqui, ó? Porque houve uma semeadura. Essa semente ela pode acontecer de várias formas. Às vezes um pássaro, né, come a semente de um lado, ele vem aqui, faz a caquinha dele aqui e aquela semente ela nasce essa planta aí. Isso acontece. Já temos aqui algumas árvores aqui, ó, que isso aqui com certeza não foi pássaro, né? Foi pessoas que vieram aí e semearam para ter essa árvore bonita, olha, sabe? Não adianta você olhar assim para uma árvore bonita, um jardim bonito e falar: ai, que legal, eu queria ter um desse, que um dia apareça na minha vida um negócio. Não, tem que haver uma semeadura para aquilo ali. Então eu tenho observado que a maior parte das pessoas, o pessoal que a gente observa, quando eu vejo essas pessoas que estão no campo, que estão fazendo trabalho, que estão desenvolvendo trabalho, e a gente começa a conversar, a gente observa que elas nunca tiveram um momento de apoiar ninguém, semear na vida de ninguém, semear no ministério de ninguém e ter uma responsabilidade com aquilo.
sabe? Nunca tiveram. Elas não sabem nem o que é isso. E se fizeram com muita superficialidade e sem responsabilidade. Então, mas essas pessoas, elas querem um dia, quando elas chegam o momento delas irem para o campo, é mais ou menos a época da colheita e a pessoa não plantou nada. Irmão, isso é princípio de Deus, tá? Isso é princípio divino. Isso aqui fica uma palavra para você que se prepara para ir para o campo de missões. Isso aqui é princípio de Deus, tá? Existem duas mentalidades que você pode ter nessa jornada. É a mentalidade do... Você pode ter a mentalidade do glutão. A Bíblia fala sobre glutão, né? Fala mal sobre o glutão. A Bíblia fala sobre... Você pode ter essa mentalidade do glutão, mas é aquela pessoa que só pensa em receber. É a mentalidade de receber. Tudo dele funciona em receber. Até quando ele está pensando em servir alguém, ele na realidade ele está pensando em receber. Ele quer fazer um trabalho para ajudar outro, mas ele está pensando em receber. Em Provérbios capítulo 23 diz que o glutão, tá? Olha só, Provérbios 23, mais ou menos, deixa eu ver, versículo 20, 19, 20, que o glutão, ele será pobre, ou ele será empobrecido, né? Quer dizer, não é que será pobre, mas ele será empobrecido. Ele, quer dizer, é uma sequência de descer cada vez mais, de ter mais necessidade. O glutão, ele será empobrecido e ele se vestirá de trapos. A mentalidade de glutão é uma mentalidade amaldiçoada pelo princípio de Deus. Uma vez eu fui numa fazenda, eu cheguei nessa fazenda, tinha um depósito bastante grande. E foi interessante aquilo ali, né? Eu cheguei lá, ó, o movimento do rio aqui, tô aqui, ó. Não sei se dá pra escutar, escuta barco aí andando pra cima e pra baixo. Então eu cheguei naquela fazenda e algo interessante que havia um depósito enorme, tá? E quando eu fui naquele depósito, aquele depósito era um lugar bem guardado, existia umas máquinas para fazer a seleção da semente, porque o melhor grão era destinado para plantar. E é interessante, eu fiquei observando aquilo ali. Existiam uns depósitos, uns outros chamados silos, né? Que é uns armazéns também enormes, que é já para armazenar o grão que eles semearam e eles colheram. Então tinha aquilo ali, amado, se você olhasse o depósito dos grãos para semear, e se você olhasse o tamanho dos silos, que não era eram vários, né? Sei lá, tinha uns com 4 ou 5. Meu amigo, se você fizer aquela comparação, não dá nem para comparar, tá? A quantidade de grãos para semear e a quantidade de grãos que foi colhido e estava ali armazenado por causa da colheita. Agora vamos pensar assim, faz de conta que aquele fazendeiro, um belo dia, ele tem a mentalidade do glutão, começa a comer a semente que ele colheu, né? Tá comendo. E aí ele olha para aquela semente que é para semear e ele fala, eu vou comer isso aqui também, não vou jogar na terra não. Tá vendo? Você entende por que isso é uma maldição? O camarada, ele vai perder o futuro dele, porque o futuro dele está diretamente relacionado com aquela semente. O futuro dele está relacionado com aquela semente da fazenda, né? A manutenção daquela fazenda. E a palavra de Deus diz, né, que o Senhor, ele dá a semente, pão para aquele que come e a semente para aquele que semeia. O pão é para você comer, é para você se alimentar, é para você se manter. A semente é o teu futuro. A semente é a manutenção do teu futuro. A semente, você precisa daquela semente para plantar, para colher, para continuar comendo, tá? Mantendo o trabalho que você tem, continuar plantando cada vez mais para que você possa ter um futuro brilhante. Nesse mesmo capítulo de Provérbios 23, fala assim, que aquele que é o companheiro do glutão, envergonha o seu pai. A Bíblia realmente ela não alisa para quem é glutão. Volto a dizer, quem é glutão aqui no nosso contexto aqui, são aquelas pessoas que Deus está dando a semente para que possa haver um futuro. Eu estou direcionando aqui. Isso aqui vale para todo mundo, tá?
Minha mensagem é mais direcionada para missionários, etc. E boa parte dos missionários que eu tenho encontrado, eles têm uma mentalidade só de receber e pouca mentalidade de dar. Eles têm uma mentalidade de receber, pouca mentalidade de dar. Eles têm uma mentalidade de ser apoiado e pouca mentalidade de apoiar. Eles querem ser apoiados sempre e eles quase nunca pensam em apoiar ninguém. Querido, isso aqui é para tudo. Isso aqui é para tudo. Esses dias eu estava conversando com a tia e ela contando do meu avô. Que quando meu avô faleceu, posteriormente começou a aparecer um monte de gente que a gente que ela, como filha, né? Ela disse que eles nem sabiam o tanto de gente que esse meu avô apoiava. E depois apareceu irmãos que falou: olha, o teu pai me ajudou a construir a congregação. Olha, teu pai ajudou a fazer trabalho não sei aonde. Meu, gente que nem os filhos eles não sabiam. Mas esse meu avô, ele estava sempre naquela posição de abençoar. Está sempre na posição de abençoar. Encontrava a obra que ele estava abençoando. E ele era o quê? Ele era um aposentado oficial da Marinha. Aposentou e a vida inteira fazendo a obra, mas a mentalidade dele era a mentalidade de abençoar. Era uma mentalidade de participação. Ah, pastor, mas eu tenho pouco, pastor. Eu quero fazer missões e eu tenho pouco. Você já tem ajudado alguém? Você com pouco que você já tem ajudado alguém? Eu lembro que eu tinha aí meus 16, 17 anos, eu fiz uma caixinha de papelão e eu decidi adotar um missionário. Eu adotei aquele missionário. O meu alvo era o seguinte: adotar aquele missionário, cada mês mandar uma oferta que eu pudesse juntar, e eu queria também estar orando todos os dias por aquele missionário. Uma coisa que eu aprendi nessa brincadeira, entre aspas, né, de apoiar missionários é o seguinte: primeiro, aquela minha oferta, eu entendi que aquela minha oferta ela era participativa. Tá? Como é que é uma oferta participativa? Eu tinha o meu dinheiro, que eu trabalhava, na época eu acho que eu fazia cartão, foi antes de entrar no quartel, tá, né? E no quartel eu fiz a mesma coisa. Existia dias, eu entrei no quartel, existia dias que eu queria fazer missões, amado, mas eu estava no quartel. Então o que eu fiz? Eu tirava dias, alguns dias, né? No meu dia, minha diária mesmo, eu falava: esse dia pertence ao Senhor. Então aquele dia, se todo mundo chegava, sei lá, 6 horas, eu chegava às 4 horas da manhã, eu chegava bem mais cedo. Eu chegava cedo na sessão onde eu trabalhava e eu começava a organizar ali, eu tirava meu tempo de oração no lugar onde eu ia trabalhar e eu fazia um dia especial, era um dia melhor para o Senhor. E eu anotava. Quando eu recebia o dinheiro, o que eu fazia? Eu pegava aquela diária ou diárias, que às vezes vários dias que eu tirava para o Senhor, e eu mandava para o missionário que eu fazia o apoio. Eu sempre procurei trabalhar com porcentagens. Então, determinada porcentagem do que eu ganhava, eu falava: aquilo ali é missões. Porque eu tinha que pagar outras coisas, tá? Todo mundo tem seus compromissos, então eu sabia o que eu podia. Então aquilo ali era intocável. Dízimo, dava na igreja. Eu lembro que tinha eu tinha uma caixa de missões, que não era missões, mas era um trabalho de criança que tinha lá na igreja. Eu também ajudava aquele trabalho de criança. E aí tinha aquela porcentagem que eu dava para missões, aquilo ali era separado e pronto, acabou-se. Aquilo ali era a minha semente e ficou por isso. E amado, com aquela brincadeira, eu apoiei esses missionários há muito tempo. Hoje eu entendo que aquela porcentagem que eu tirava, mesmo eu não estando no campo, eu era missionário. Porque parte do meu tempo, que era investido em dinheiro, era mandado para o campo de missões. E eu também estava fazendo uma semeadura para eu poder colher mais tarde. Hoje eu estou fazendo missões e muitas das coisas que nós colhemos hoje, o Senhor fala no nosso coração: que dali foi a semeadura que você fez para um determinado missionário. Querido, eu já fiz campanha para missionário que eu nem conhecia, tá? Assim, não era da minha igreja, conhecia assim, eu conhecia o trabalho dele, tá? Mas não era da minha igreja, do meu ministério. O camarada estava necessitado, a gente catava, falava com um, falava com outro, levantava o recurso e aí mandava para aquele missionário, o missionário ficava feliz, né? Resolvia o problema dele lá, tá? E a gente pegava esse alvo aí. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo campanhas para ajudar o nosso projeto e Deus fala bem forte: ó, você está colhendo coisas que você plantou lá atrás. Amado, aprenda uma coisa: Deus, Ele dá o pão para você comer e Ele dá a semente
para você semear. Você sempre terá a semente para semear. E se você comer a sua semente, você está destruindo o seu futuro. E Deus está observando. E você torna-se uma pessoa inapta para a obra de Deus, porque você é um mau agricultor, um mau investidor no reino de Deus. E Deus trabalha com princípios. Você é uma pessoa que não apoia ninguém, você nunca tem apoiado ninguém, você acha que trabalha na obra e não precisa apoiar ninguém. Eu faço a obra de Deus, eu preciso ter apoio, eu não preciso apoiar ninguém. Sabe, você é um mau investidor. Pessoas que pensam assim são glutões, só pensam em comer. São maus investidores, vão empobrecer, vão se vestir de trapos, tá? E vai chegar um momento que simplesmente Deus vai tirar da obra e vai colocar outro no lugar, porque Deus precisa de pessoas que sejam investidores. Pessoas que saibam comer o pão que Deus dá e saibam semear. E algo bastante interessante em relação à semente, tá? Algo aqui, deixa eu já voltando aqui, algo bastante interessante a semente. A semente, você tem que sempre pensar em aumentar a sementeira. O seu alvo é aumentar o campo de semeadura. Eu tô semeando em X área. Aumente esse campo, tá? O agricultor tá sempre nesse pensamento de boa semente e aumentar. Porque aumentando o campo de sementeira, você, de semente, né, de plantação, você terá uma colheita muito maior, tá bom? Por que muita gente se dá mal? Essa aí tá a resposta, tá bom? Um abração, pessoal. Deus abençoe. Que o Senhor possa iluminar a sua mente e que Deus possa te conduzir ao caminho da prosperidade. Na Peniel você faz isso? Até hoje, amado. Até hoje. Semear é princípio divino, tá? Semear é princípio divino. Um abração. Deus abençoe. Até mais.